O Evangelho deste domingo terceiro da Quaresma do ano C é um evangelho, por um lado, difícil e que gera uma certa inquietude. O brano surpreende e, no final, sobretudo, si mostra enigmatico, falando desta figueira che non dà frutto, in quanto no começo suscita interessi e curiosidade, perché tocca realmente o grande mistério da vida umana, o mistério do mal e do sentido da nossa existência perante a presença da morte, da desgraça, da destruição. Lemos no Evangelho de Lucas: naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilato tinha matado misturando seu sangue com o sangue dos sacrifícios que oferecia. Primeiro ponto do Evangelho: alguém vem dar notícia para Jesus e nós perceberemos logo que Jesus não para a uma informação. É como se ele nos alertasse sobre um perigo que hoje em particular vivemos. Aquele de ter muitas informações, mas não dar sentido à nossa existência, ficando recolhendo notícias e curiosidades, mas não sabemos realmente descobrir o sentido da formação do meu coração, da minha alma e da minha responsabilidade perante a história e os fatos. Qual é este primeiro fato? Pilato, que nós no Evangelho temos às vezes a impressão de uma pessoa quase que frágil, quase que filósofo, que pergunta o que é a verdade e que dialoga com Jesus tentando salvá-lo, mas não consegue se impor. Na verdade, era governador de Roma, na Judeia. Isso não era comum. Os romanos normalmente escolhiam o rei local para dominar em nome de Roma, de forma que o rei pudesse exercer uma autoridade maior através do conhecimento da cultura do próprio povo. Em casos raros, os romanos impunham um governador romano, um cidadão de Roma, quando o território era particularmente agitado, quando havia ameaça de revolução, e o governador se impunha com muita violência, com muita força. E nós vemos aqui um desses fatos que nos dá uma imagem um pouco diferente de Pilato. Um horrível delito, uma horrível injustiça que Pilatos comete, misturando o sangue dos peregrinos com o sangue do sacrifício e matando sem piedade galileus que tinham ido em Jerusalém para o sacrifício anual. É claro que isso é particularmente horrível quando consideramos que para os judeus o sangue não é apenas símbolo, mas é a própria vida. Misturar a vida das vítimas, a vida de animais, com a vida de homens de Deus, de cidadãos escolhidos por Deus para realizar um culto ao Senhor. O poder fez então algo de horrível, mas Jesus colega esta injustiça a uma outra desgraça que aconteceu naquele tempo. E lemos no Evangelho: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Parece que não tenha muito sentido. Que tem a ver isso com o fato de Pilato que tem sacrificado esses galileus? Eu vos digo que não, continua Jesus, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Realmente é algo que não tem muito sentido e fica para nós até então enigmático. E Jesus diz: e aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Jesus então acrescenta um fato de injustiça, uma desgraça que aconteceu. Caiu a torre de Siloé e matou 18 pessoas. E novamente Jesus faz uma pergunta que parece não ter muito sentido. Pensais que eram mais culpados estes 18 que morreram do que todos os outros moradores de Jerusalém? Vos digo que não. Mas a conclusão de Jesus novamente se surpreende: se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E depois Jesus vai contar a parábola da figueira que há 3 anos não produz fruto e que por isso o agricultor deseja cortar, somente que o vinhateiro faz uma proposta.
pede que a figueira possa ficar mais um ano, ele iria cavar em volta da figueira e colocaria adubo, coisa que nunca se costuma fazer para a figueira, um excesso de amor, um excesso de cuidado, com o desejo, com a esperança que possa dar fruto, e só então, termina o Evangelho, tu a cortarás. O que significa tudo isto? O Senhor não para na curiosidade das notícias, este é o primeiro aspecto, mas nos leva a perguntar a história. Ele não explica o que aconteceu, ele não se preocupa do porquê aconteceu, nem se preocupa de descobrir ou de culpar alguém para os fatos, nem Pilatos, no caso, que matou os galileus, nem as vítimas que caíram debaixo da torre, porque na mentalidade hebraica esta desgraça significa que alguém tenha atraído sobre si uma punição por causa de pecados. Mas o Senhor sempre nos leva a ter um olhar mais profundo da história. A pergunta de Cristo: o que isso significa para a minha vida? O que isso fala para a minha existência? Qual o sentido que isso traz para o meu viver? Em outras palavras, qual a minha responsabilidade perante um fato, perante uma desgraça? É claro que atrás nós entendemos que existe um mistério, o mistério da morte, o mistério do mal. Mas é como se Cristo dissesse: olha, a morte não é o mal, a morte não é condenação, a morte é um sentido que nós encontramos no fim da vida e por isso é necessário ao longo da vida, como esta figueira, poder dar frutos e frutos abundantes, porque esses frutos sim permanecem para sempre. Nós temos que fazer a pergunta certa perante os acontecimentos, perante as desgraças que também nesse tempo estamos vivendo, perante fatos tão dramáticos. Nós sempre seremos tentados ou de fofocar, de comentar, de comunicar, de ter este desejo de poder dar logo notícias eclatantes para os outros, ficar extremamente preocupados numa estratégia do demônio que nos quer continuamente destruir, distraídos e ocupados em comunicar, e não em fazer comunhão e buscar o sentido da existência na luz dos fatos que acontecem. Nós temos que procurar sempre na vida as perguntas certas. De forma contrária, estaremos batendo contra uma parede e não encontraremos a porta da verdade, aquela porta que nos leva a entrar no íntimo do nosso coração, encontrar para nós aquela que é a nossa missão, o nosso chamado na frente das desgraças que atingem a humanidade. Posso dar estatísticas sobre a fome do mundo, cada dia morrem 100 mil pessoas de fome. Os jornais não se preocupam de dar esta notícia, se preocupam normalmente de fixar-nos em um monte de fatos de crônica negra, mas que não estimulem e que não nos levem a colocar-nos perante a história como responsáveis e não só como espectadores de acontecimentos. Por outro lado, a segunda tentação é aquela sempre de julgar os outros, de olhar para o defeito do outro, que seja de Pilato ou que seja destes pobres homens que morreram debaixo da torre de Siloé. De fato, a nossa tentação é sempre de olhar negativamente ou para a história, comunicando só os fatos, as desgraças, as coisas que mais vendem, na verdade, nos meios de comunicação, ou de olhar, de julgar os outros. Existe uma fábula de Fedro, um antigo escritor, poeta grego, que diz que cada homem carrega duas sacolas, uma na frente e uma atrás. E segundo esta fábula, a sacola que carregamos atrás são os nossos pecados, as nossas culpas, nossas atitudes negativas, aquela que não queremos ver. E na frente carregamos aquelas dos outros. Consequentemente, cada um vê nas costas do outro aquilo que ele quer esconder, mas não vê aquilo que ele esconde de si mesmo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não queiram julgar nem a história, nem perguntar-se por que acontece e por que não acontece, nem permanecer na superfície dos fatos, querendo dar notícias, encher-se de notícias, de informações que realmente nos alienam da história, nem julgar os outros. Em outras palavras,
Che sentido tem este fato? Qual o sentido deste fato na minha vida? E aqui entendemos esta parábola da figueira. O que a figueira representa? Qual é o fruto que estou trazendo para a minha existência? Na frente da história eu posso ter estas atitudes, ou posso ter a atitude da murmuração, como lemos na segunda leitura de Coríntios. E é interessante que sempre São Paulo também nos conta e nos diz na carta aos Filipenses, que sempre que nós estejamos na frente da história, temos que contemplar a obra de Deus e não permanecer parados, grudados, hipnotizados no pecado, na desgraça. No capítulo 2 de Filipenses, no versículo 13, Paulo diz: pois é Deus quem produz em vocês o desejo e a realização segundo a vontade dele. Então, diz Paulo, façam tudo sem reclamar e discutir, para se tornarem íntegros e puros filhos de Deus, sem defeito, no meio de uma geração mais pervertida, onde vocês brilham como estrelas do mundo. Nós temos que brilhar, nós temos que, perante os acontecimentos, tornar-nos cada vez mais repletos de luz. O que é a luz? É o amor. Fazer da nossa vida um gesto de amor, um serviço amoroso para realmente consolar, para aliviar o sofrimento dos outros perante as desgraças da história. Perante uma guerra, perante uma pandemia, eu posso ficar culpando os políticos, eu posso ficar fazendo inúmeras análises sociológicas ou morais, ou posso arregaçar as mangas e dizer: Senhor, onde não tem amor, como dizia São João da Cruz, eu coloco amor, sei que encontrarei amor. É assim o sentido que encontramos na primeira leitura do chamado de Moisés. O Senhor vê o sofrimento do povo, aqui no capítulo 3 do Êxodo. Ele escutou o clamor deste povo por causa da dureza dos opressores. Ele diz que conheceu todo esse sofrimento, que desceu para libertá-lo do poder dos egípcios, mas logo depois o Senhor diz: por isso vá, eu estou enviando você ao faraó. Perante uma injustiça terrível que o povo está sofrendo no Egito há 400 anos, Deus chama Moisés para que ele se levante como libertador do seu povo. Moisés treme perante isso, se não era gago antes, ficou gago na hora, sempre digo, e pergunta: quem sou eu, Senhor, para ir? E o Senhor disse: eu estarei com você. O Senhor está com aqueles que realmente alargam a tenda do próprio coração, estendem a própria tenda para poder acolher aqueles que precisam ser gerados, ser acolhidos, ser restaurados neste mar da história, na frente do mistério do mal e da morte. Através da dor dos outros, é Deus que bate à minha porta. Não é meu direito questionar a vida, mas deixar-me questionar pela vida, poder entender o sentido e a missão que Deus me confia no mundo, na história, no hoje da história em que Deus me coloca. Não posso ficar indiferente, eu posso fazer a diferença perante o sofrimento de tantos irmãos. E terminou colocando uma experiência de um jovem irlandês que conheci anos atrás. Ele esteve na África, numa experiência missionária, e escutou uma criança africana chamada Jigá, que estava lá na hora que a mãe estava morrendo de AIDS. E tentando consolar a criança, perguntou para a Jigá: qual é o teu desejo? Ele escutou o mesmo que escutei anos atrás no Moçambique. Meu desejo é poder comer uma vez por dia e poder ir para a escola. Este jovem foi profundamente tocado. Ele não é sacerdote, não é consagrado. É um jovem que hoje é casado na Irlanda e começou a contar para os amigos. Descobriu que era suficiente R$1 por dia para poder alimentar uma criança na África, R$30 por mês. Ele começou a comunicar. Deste modo nasceu um movimento chamado Mary's Meals, que significa os almoços da Virgem Maria, porque esse jovem se converteu em Medjugorje. E hoje ele, com o seu coração generoso, com a sua iniciativa pronta, com a sua capacidade de deixar-se questionar pelo sofrimento daquela criança e de milhões de crianças da África, só ele consegue contribuir para que 1 milhão de crianças cada dia
possam ter um almoço. Tudo isso é possível porque alguém não fica comentando superficialmente os fatos, mas perante os fatos ele realmente se coloca em crise na frente do sentido da própria existência. O Senhor me chama, a dor do outro bate à minha porta. E se não me converter, que significa se não me tornar amor em Cristo, que é amor, se não aprender a fazer da minha vida um dom para os outros, eu também irei perecer, não da morte corporal, da qual, como dizia Francisco, nenhum homem vivente pode escapar e da qual não podemos ter medo. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, tenhais medo daqueles que matam o corpo e a alma eternamente. Da morte espiritual. Eu quero ser amor para, no amor, viver eternamente com o Senhor, que me leva à vida e à ressurreição, a uma transformação, a uma conversão contínua que dá sentido e gosto à minha existência. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer a sua face e sobre ti te dê a paz. Um bom domingo para todos.